Estamos de volta com Bom para Todos e falando sobre planos de saúde. Conheça as mudanças, as novas regras e os seus direitos. Se não estiver sendo bem atendido, reclame, tire suas dúvidas. Envie perguntas, o nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. A doutora Jong Won Kim, advogada e professora da Escola Superior de Advocacia da OAB, está aqui no programa e vai continuar respondendo a mais perguntas da população. Queria perguntar para a senhora, quanto ao envelhecimento populacional, o que tem sido pensado pelas agências de saúde, pela ANS? Eles estão com uma proposta muito interessante, porque estão incentivando as pessoas a fazerem e praticarem esportes e dando descontos, ou então eles estão conveniando algumas academias, empresas, para incentivar esse cuidado, prevenção. Isso vai ser importante daqui para frente. Justamente porque eles perceberam, então, e aí saúde pública também perceberam, que preventivamente agindo, nós vamos evitar maiores custos com algumas internações mais graves, como obesidade ou câncer, que vem acarretando internações nas UTIs, etc. Então, eles estão vendo que vale mais a pena incentivar as pessoas a se prevenirem e cuidar da saúde, e aí evitar futuras internações mais graves. Além dos beneficiários, a classe médica também está bem satisfeita com os planos de saúde. Por que eles não agradam nem a um nem a outro? Eles estão, na verdade, assim, o plano de saúde ele trabalha com a quantidade, embora primem também pela qualidade. Mas a quantidade que você está atribuindo aos médicos, então, consulta que eles denunciavam que não estavam insatisfeitos era de 20 a 30 reais. Trabalhar com quantidade, uma hora você se torna insatisfeito, porque você, dentro de um horário de 8 horas, quantas pessoas você tem que passar a atender? Isso é desumano até e antiprofissional com você mesmo. Então, essa insatisfação, por quê? Eles percebem que as empresas de plano de saúde aumentam, só que suas remunerações, o repasse não segue o mesmo raciocínio. Então, inédito, isso prejudica o usuário, nós consumidores, porque é uma relação na qual é um risco-benefício, uma relação até entre eles, não poderia repassar isso para o consumidor, mas infelizmente acaba sempre afetando o lado mais frágil, que é dos consumidores, que acaba não tendo acesso ao atendimento, não consegue agendar e não tem atendimento prontamente. Chegou uma pergunta aqui, de um internauta, ele fala o seguinte: minha mulher vai ter bebê em 15 dias. O convênio não está liberando o parto na minha cidade. Está transferindo ela para São Paulo. Está certo isso? É o Ronaldo que pergunta aqui de São Bernardo. Ok, Ronaldo. Se ela está sendo transferida por falta de infraestrutura, por falta de equipe médica, todo esse gasto tem que ser arcado pela empresa de plano de saúde. Outra, a empresa, o plano de saúde, ele é conveniado. Então, por exemplo, essas cooperativas que estão espalhadas pelo Brasil afora, sabemos que, infelizmente, lá no Norte e Nordeste, às vezes, não existem recursos, até infraestrutura, equipamento moderno, então as pessoas preferem vir e se operar aqui em São Paulo. E aí, esse custo não pode ser repassado. Já existem decisões favoráveis aos consumidores nesse sentido, existindo uma rede nacional e convênio entre essas empresas, o custo não é arcado. Então, Ronaldo, você tem que ficar atento a isso. Se ela for transferida, todo esse custo, todo esse aparato tem que ser arcado pelo plano de saúde. Mas eu acredito que a sua preocupação maior é com os médicos e a equipe médica, ou de repente o médico que vinha atendendo a sua esposa, ele não vai fazer parte dessa empresa. Então, é preciso, primeiro, avisar a ANS, tentar verificar com o plano de saúde por que está sendo impedido, se existe uma infraestrutura na própria cidade. Porque é um ônus também para ela sair agora, faltando 15 dias para o parto, dali do interior para agora aqui em cidade de São Paulo. Então vamos ouvir agora o Fernando, ele pergunta sobre doenças pré-existentes. Na aquisição do plano de saúde, queria saber como que funciona essa questão das doenças pré-existentes. Consumidor, quando você vai aderir a um contrato, você faz uma declaração de saúde. Embora isso tinha que passar por médicos, etc., mas resumidamente, economicamente falando, facilita mais os trabalhos das empresas de plano de saúde. Então, ali você tem que assinalar
se você tem hipertensão, e aí eles investigam até hipertensão na família, né? Que seu avó, sua mãe, você toma algum remédio, se você é diabético, se você tem alguma doença, câncer, se você teve câncer, eles investigam se você teve alguma cirurgia para saber já por onde você andou passando. Então, essas declarações, elas precisam realmente ser sinceras, ser honestas. Por quê? Do caso contrário, a pessoa, sabendo, assina, declara e passa por uma situação e que ele tinha conhecimento, não declarou como doença pré-existente, e aí a empresa vem alegar que você declarando, você fraudou o contrato e aí é um motivo de rescisão. Então, a doença pré-existente precisa ser declarado. Aí aquele caso das pessoas que não sabem que tem doença pré-existente. Então, por exemplo, infelizmente muitas pessoas não sabem que tem HIV, AIDS, né? E aí declara que não sabe. Lógico, nessa situação não tem realmente como saber, não tem como saber. Câncer, a mesma coisa. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Vamos para a próxima pergunta. Para a gente cancelar um plano de saúde, tem que ser por escrito? Como que a gente faz para não ter dor de cabeça? Para resolver todos os nossos problemas com o plano de saúde sem burocracia? Recomendo que sim. Uma vez que eu fiz um contrato onde eu assinei a manifestação, porque eles estão antecipando a mensalidade, para que eu não corra o ponto de arcar com uma nova mensalidade, é preciso manifestar por escrito, uma vez que se a operadora, o plano de saúde também vai rescindir com você, ele é obrigado a notificar com uma certa antecedência. E até porque, assim, se você deixar de pagar e você, por motivo de não pagamento, vir a rescisão, no futuro, quando você aderir a algum outro plano de saúde ou na mesma empresa, fica o histórico, que é negativo para o consumidor. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se quando uma pessoa tem direito a um tratamento domiciliar, o convênio é obrigado? E se ele não fizer isso, com quem eu recorro? Chama-se home care, né? Que é tratamento em casa. Justamente as empresas têm ofertado para evitar infecção hospitalar, menos custo para eles, uma vez que a pessoa não permanece nas CTIs ou nas UTIs de alta complexidade. Então, isso é uma troca. Agora, isso previsto contratualmente, é lógico que o consumidor tem direito a toda a cobertura, enfermeiro, médico, todo equipamento, aparato dentro do domicílio, justamente para minimizar o custo do plano de saúde que ele previu e onde houve essa contratação. Se há uma negativa, ou seja, a pessoa sai da UTI, é transferida para casa, crente de que vai ser atendida, vai ser amparada, e de repente o médico não vem, a enfermeira não vem, equipamento não vem, e o doente fica ali desprotegido, é lógico que a pessoa pode exigir. Nessa circunstância, amigavelmente, ela pode levar um tempo que vai custar para o paciente. Então, eu recomendo que ingresse judicialmente, procure a Defensoria Pública ou o seu próprio advogado para obrigar o cumprimento forçado do contrato. A próxima pergunta é do aposentado, o seu Silvio. O meu plano é de hospital próprio e, na minha opinião, é o pior negócio possível. Eu queria uma migração. Qual o caminho? O que eu devo fazer? Olha, o hospital próprio que ele fala seria de autogestão. A autogestão não é alcançado pela lei do plano de saúde. Então, para migrar, na verdade, migração que ele fala é você, se tivesse um plano de saúde, alterar para um outro plano e aí você não sofreria carências, etc. Como ele está saindo de autogestão para entrar num plano de saúde, ele, infelizmente, vai passar por carências ali que... Mesmo ele sendo aposentado, tendo mais de 70 anos? Mesmo aposentado. A carência, ela não perdoa os aposentados. Vamos ouvir mais uma pergunta. Se eu tenho o plano de saúde da minha empresa, se eu for demitido, eu posso ficar com ele? A demissão tem a seguinte condição. É preciso ser por justa causa e há um período máximo e mínimo, né? E que funciona da seguinte forma. É de 1/3 proporcional a esse período da permanência. Então, se a pessoa foi mandada embora por justa causa, e terceiro requisito, contribuiu parcialmente, então ele também pagou um pouco junto com a empresa. E terceiro, se ele ficou num período de 3 anos, por exemplo, ele pode ficar 2 anos, que aí é o teto máximo.
E aí o tempo mínimo é de 6 meses, então pode ficar de 6 meses a 2 anos. Se nesse cálculo da fração, jogando 3, dividindo por 3, o período dá mínimo 2 meses, ele fica até 6 meses, porque é o período mínimo garantido, então ele pode. Então é possível sim. Doutora Kim, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.